Dando continuidade aqui à nossa série, pessoal, nós passamos aqui de todo o racional para a gente entender o que é cada preço, né? Então a gente passou pelo Texol, Reality Cap, Reality Price, passamos pelo Two-Man Price para chegar nisso aqui hoje que vocês vão conhecer, que é o MVRV. Nada melhor do que mostrar aqui para vocês os detalhes para vocês saberem esse racional aqui, para vocês saberem se posicionar, beleza? Que nem as baleias. As baleias sabem o que eles estão fazendo, pessoal. Bora lá. Então aqui na nossa parte 4, pessoal, da nossa série, a gente vai falar aqui do MVRV. A gente vê muita gente falando, nas minhas análises mais completas eu falo dele sempre, ele é crucial para análise aqui de mercado em relação ao Bitcoin e ao mercado de criptomoedas, entendeu? Então o que significa aqui, pessoal, o MVRV? É o Market Value to Reality Value, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então o que é o MVRV, pessoal? O MVRV, ele é uma métrica aqui que ele faz o que, pessoal? Ele pega aqui, ele é uma métrica que ele pega o valor presente aqui de mercado, entendeu? De um ativo e o valor realizado desse ativo aqui num período específico, entendeu? Então, esse cálculo aqui leva em consideração aqui o preço médio aqui de aquisição dos investidores, tá bom? Beleza? Basicamente isso daqui. Então essa métrica aqui, pessoal, ela proporciona aqui uma análise da valorização ou desvalorização aqui desse ativo digital, entendeu? Levando em consideração o preço dele e o histórico ali de compras, entendeu? Por isso que vocês tinham que entender ali o que era o Reality Cap, o que era o Texol e também o Reality Price, entendeu? Isso daí é crucial para a gente entender o MVRV, tá? E como que a gente consegue ali, pessoal, medir ele, né? Então, se o MVRV, pessoal, dentro dos nossos gráficos de análise on-chain, ele ultrapassa 1, pode indicar o quê? Que aquele ativo ele está sobrevalorizado, ele valorizou mais do que aquele preço médio dele ali real, entendeu? O preço médio dele mesmo, entendeu? Tá bom? E se ele está inferior a 1 aqui, significa que o ativo ele está aqui subvalorizado, ou seja, ele pode estar ali tendo prejuízo, entendeu? Ele está subvalorizado, tá bom? Para investidores aqui que vislumbram ali o potencial de valorização dele ali no longo prazo, beleza? E como que a gente calcula ele, né? Então, você já perguntou, a gente se pergunta aqui, pô, mas como que é feito o cálculo do MVRV? Por isso que vocês tinham que ver desde lá do meu primeiro vídeo da série, para vocês entenderem. Porque uma coisa é a gente olhar, ah, legal, MVRV tá X, tá 1 ponto tanto, tá 0 ponto tanto. Mas o que significa isso, como que ele é calculado e da onde que ele veio, né? Então, ele é calculado dividindo ali o valor de mercado atual pelo preço realizado, pelo valor realizado ali, né? Em outras palavras, aí, né, é o que? O MVRV, ele é o preço do valor de mercado dividido ali pelo valor realizado, beleza? Então, como que a gente utiliza ele ali na prática? Então, a gente olha isso daí, mesmo quando o ciclo de mercado está em baixa, ou está em bear market, ou ele está em bull market, entendeu? Então, significa o quê? Quando o MVRV, pessoal, de um ativo ali, no caso, estamos falando especificamente aqui do Bitcoin, mas tem os outros ativos também, que dá pra gente ter essa noção, tá? Quando ele tá ali abaixo de 1, significa que ele é uma oportunidade interessante de compra, porque ele tá abaixo do preço médio da rede, do mercado, entendeu? Então significa que ele tá abaixo. Então, quando ele tá acima, muito acima, significa que ele pode estar muito ali no lucro, entendeu? Então a gente tem que acompanhar isso daí para a gente poder ter essa noção. Então, avaliando aqui momentos de venda. Se ele tiver muito acima aqui de 1, significa que o mercado pode estar perigoso, entendeu? E ali é meio perigoso da gente poder estar entrando, então significa que ele está sobrevalorizado, beleza? Então, só para a gente entender o cálculo, como é que funciona o cálculo dele, né? É a capitalização ali de mercado, né? Dividido ali pelo seu valor realizado, tá bom? Beleza? Então ele pega o quê? Esse valor realizado representa o preço médio dos tokens que foram adquiridos, ou seja, o Reality Price em si, tá bom? E aí, pessoal, só para vocês lembrarem, o MVRV, ele não crava ali qual que vai ser o fundo do mercado e não crava qual que vai ser o topo do mercado, mas ele é um bom indicador, ele é um termômetro que a gente pode estar ali olhando com mais cuidado. Ou o risco
da gente estar entrando no mercado e ele cair mais, ou o risco de eu estar bem posicionado ali, tá posicionado com um lucro gigantesco e fala, opa, peraí, vou continuar ou eu vou sair do mercado, ou eu sou mão de diamante e vou aturar as quedas? Aí é a estratégia de cada um, não é uma recomendação de investimento, beleza? Mas ele mostra ali como o mercado está naquele momento, tá bom? Em relação ao preço realizado. Então aqui eu vou dar uma dica fundamental para vocês. Então além aqui das aplicações aqui mencionadas, o MVRV ele pode ser utilizado aqui para bolhas de mercado. Como eu mencionei, os níveis de MVRV, pessoal, tá lá 2, 3, 4, 7, 10, cuidado, pode ter sinal de bolha ali, beleza? Bolha sim, né? Não tô falando que o Bitcoin é uma bolha. Cuidado, pode significar que o mercado ele tá muito alto ali e a gente tem que tomar cuidado porque pode ter uma virada muito forte ali, tá bom? E lembrando que ele é um indicador. Tem vários outros que nós vamos ver na nossa série para a gente consolidar todas as informações e aí sim a gente toma a decisão, tá bom? Aí vamos na prática aqui como que a gente vai analisar, ok? Então, vou entrar aqui no gráfico, vamos lá. Entrando aqui no gráfico, cadê o nosso amigo? Aqui. Entrando aqui no gráfico do MVRV, pessoal, pode ver. Aqui a gente está tendo o preço aqui do Reality Price que vem acompanhando aqui, entendeu? Aqui está o preço do Bitcoin hoje. Então aqui estamos falando, hoje é dia 14 de março, mas ele está atualizado ali até o dia 12, tá? Vamos atualizar para ver se ele puxa aqui pelo menos o dia... Tá aqui o preço, o Reality Price e o MVRV, tá? Acompanha comigo. Vamos pegar aqui o dia 9 de novembro de 2022. Foi o fundo do mercado. Ele estava aqui em 0,78, pessoal. 0,78. Então pode ver que eu dou um dia 9 aqui, o preço do último ciclo. O fundo estava, que foi o último fundo, estava em 15.878, tá? E o Reality Price aqui estava em dia 9, aqui dia 11, vai. Estava em 20. Então ele veio abaixo. Abaixo quanto, pessoal? Ele estava aqui no dia 9 em 0,75. Isso significa o quê? Trazendo para a prática. Vamos pegar aqui o preço aqui que estava no dia 9. Peguei o celular aqui para a gente calcular junto. 15.878. 15.878. Vou dar um zoom. Dia 9 de novembro, que foi o fundo. Aqui. 15.878, tá? Versus o Reality Price no dia 9 de novembro. Dia 20.909, dividido por 20.909. Ele está dando exatamente isso daqui. 0,759. Belezinha? 0,759. Então esse é o cálculo, pessoal. É o preço dividido pelo Reality Price. Vocês entenderam o porquê? Para vocês entenderem, chegar aqui no MVRV, pessoal, nós tivemos que passar pelo Texo, nós tivemos que passar pelo Reality Cap, nós tivemos que passar pelo Reality Price, para a gente saber, pô, mas o que é o Reality Price? Agora vocês sabem. Se vocês não sabem, volta lá no meu primeiro vídeo, beleza? Então, aqui a gente chegou na conclusão que o mercado chegou a 0,759 em 2022. Lá em 2018, no dia 16 aqui, tô pegando o fundo do fundo do fundo, tava 0,689, certo? Vamos pegar aqui hoje, pessoal, como está. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, tá? Hoje o mercado aqui ele está em 1,32 no dia 16, que significa o quê? O preço atual aqui, o preço do dia 13, está 71,966. E o Reality Price, pessoal, está em 54,392. Significa o quê? Significa que é 71,966 dividido pelo Reality Price, que está atualmente aqui em 54,392. Então significa que ele está com 1,32 aqui. Opa!
está com 1,32, que nem está aqui no gráfico, entendeu? 1,32,3. Significa o que isso daqui, pessoal? Que a média do mercado ainda está com 32% de lucro em relação ao reality price, tá? Beleza? E aí, aonde que a gente consegue, aí começa a beleza da coisa. Vamos lá. Se ele chegou aqui a 0,689 e a gente está falando de ciclos de mercado para quem segue ciclo, tá, pessoal? Tem gente que não segue ciclo. Eu sigo porque ele vem respeitando isso desde lá de trás, tá? Lembrando que não é uma recomendação de investimento. Vamos lá. Se aqui tá em 0,689 e esse fundo aqui tá 0,759, tá um pouco acima. Vamos pegar aqui a proporção? A proporção dele aqui está falando o que, pessoal? Vamos pegar 0,758, 0,759 dividido por 0,689. Estamos falando aqui de 10%. 10%. Então, se a gente pegar, de repente, aqui, esse 1,10 aqui, que deu, vezes o 0,759, estamos falando aqui que possivelmente o fundo do mercado, lembrando que não é uma recomendação de investimento, seria o que, pessoal? O reality price do dia, lembrando que se movimenta. Olha só, estava mais alto, estava aqui 53, ele foi subindo, e aqui chegou em 54, certo? Seria esse ponto, se fosse hoje o fundo, né? Com esse reality price, porque esse reality price vai mudando, entendeu? Seria algo em torno de 0,83, pessoal. 0,83. Se ele fosse subindo nessa mesma proporção, tá? Então, pegando isso daqui, multiplicando por 54,392, se for isso, mas lembre-se, se vocês acompanharem os meus vídeos, as baleias já estão comprando. Então, esse preço médio do reality price, ele vem subindo, tá? Então, se fosse com o reality price de hoje, seria algo em torno de 45 mil dólares, o fundo do mercado, tá? Levando em consideração esta tese. Mas não deixe de acompanhar, porque tem mais detalhes que a gente precisa acompanhar. Esse daqui, pessoal, é apenas um indicador, entendeu? Então, a gente está falando aqui que o fundo seria, de novo, não é uma recomendação de investimento, 45.477 aproximadamente, beleza? Então olha que interessante, por isso que é interessante, nós vimos o Texol, nós vimos o Reality Cap, nós vimos o Reality Price e esse daqui é o nosso amigo MVRV. E aí, pessoal, vocês gostaram do MVRV? Vocês já conheciam? Comenta aqui embaixo aqui se vocês já conheciam o MVRV. Vocês acreditam que o fundo do mercado nesse bear market vai ser esse, pessoal? Comenta aí outros indicadores aí, talvez, que vocês gostam de acompanhar também. Eu vou passar vários aqui, tá? Mas deixa algum aí que vocês gostariam de ver aqui na nossa série, beleza? Ah, se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí, beleza? Obrigado, valeu, até a próxima, tamo junto, é nóis, um abraço!